Olá, meu nome é Maria Marinho, eu sou diretora de conteúdo do Instituto Liberdade Digital e hoje a gente vai falar um pouco sobre vazamento de dados. Vamos lá? Estamos constantemente fornecendo nossos dados pessoais. Você já parou para pensar quantas informações pessoais você faz uso para acessar os mais diversos serviços? Quando fornecemos nossos dados, temos a expectativa que essas informações estarão seguras e que elas só serão utilizadas para aquela finalidade na qual foi pensada. Quando essas informações que deveriam ser restritas são tornadas públicas, sem a nossa autorização, temos aí um vazamento de dados. Esse tipo de golpe se opera contra empresas e instituições, públicas ou privadas, que têm a guarda desses dados para a realização do seu serviço, seja senha, e-mail, número de telefone, RG, CPF. Mas os maiores afetados são aqueles que tiveram seus dados vazados. Os criminosos utilizam desses dados para realizar outros golpes. Furto de identidade, quando o criminoso usa seus dados para se passar por você em um pedido de financiamento, por exemplo. Outra possibilidade é o criminoso fazer uso das informações vazadas para acesso a outras contas do usuário ou enviar links para acesso indevido ao seu computador. Os criminosos podem diretamente usar essas informações contra os titulares dos dados vazados ou colocá-los à venda para que outros criminosos façam uso desses dados e cometam outros crimes. Mas como que funciona na prática? O vazamento de dados ele pode ser decorrente de diversas ações, de ataques que exploram vulnerabilidades dos sistemas ou por meio de repasse de informações por funcionários que têm acesso a essa base de dados e divulgam a terceiros, ou por uma falha humana, negligência de algum funcionário com os protocolos de segurança, por exemplo. E até mesmo por meio de furto de máquinas que guardam os nossos dados sigilosos. Para se ter uma ideia, só no primeiro trimestre de 2021, mais de 3 bilhões de registros foram vazados. 86% deles representam credenciais e um pouco mais de 9% são os CPFs, segundo o relatório da ACSUL. Mas como saber se meus dados foram vazados? Acho que dessa pergunta deve estar na mente de todo mundo, Na maior parte das vezes, as vítimas só tomam conhecimento da exposição quando elas são comunicadas pelas empresas ou instituições que gerenciavam seus dados. Mas, muitas vezes, a gente acaba aprendendo isso pela imprensa. Não precisa ficar tão preocupado. Você já tem algumas ferramentas que te auxiliam a monitorar se seus dados já foram vazados. Um desses exemplos é o Firefox Monitor. Vocês devem estar vendo o link aqui do meu lado. Ele permite detectar se seus e-mails foram vazados. Outra dica, que também está na tela, foi criada pelo Banco Central e chama-se Registrado. Por meio dessa ferramenta, você pode descobrir se houve algum financiamento que foi feito em seu nome, ou cadastro de Pix, ou empréstimos. Isso facilita muito o seu controle. Você acessa essa ferramenta pelo site do Banco Central. E agora, o que fazer se os meus dados já foram vazados? Ao tomar conhecimento de que seus dados foram vazados, você pode agir para minimizar os danos causados pelos criminosos. Primeira dica: mude imediatamente as senhas expostas. E busque criar senhas que não utilizem dados que já foram vazados e que podem ser utilizados em alguma estratégia de engenharia social, como seu CPF, seu endereço. Busque senhas que não tenham tanta relação com você. Se o dado disponibilizado estiver relacionado ao seu cartão de crédito, por exemplo, aconselho-se que ele seja cancelado e que você solicite multa. E aqueles conselhos já bem conhecidos, continuam ainda válidos. Sempre verifique se seu extrato do cartão de crédito contém compras que de fato você fez. Se você não reconhecer, entrar em contato diretamente com as operadoras dos seus cartões, para informar que aquele lançamento foi indevido. Ao tomar conhecimento que seu dado foi vazado, também é muito importante que você entre em contato com a empresa responsável pela guarda dos seus dados. E se você não souber como identificar, você pode acessar o site da Agência Nacional de Proteção de Dados e fazer uma denúncia. No que se refere a vazamento de dados, a Lei Geral de Proteção de Dados, nos seus artigos 44 e 46, prevê que os agentes de tratamento de dados são os responsáveis pelos danos causados em caso de violação de segurança desses dados. Estes apenas se eximem dessa responsabilidade caso provem que o acesso indevido ocorreu por culpa exclusiva do titular dos dados ou de terceiros, ou caso
provem que não houve uma violação da legislação de proteção de dados. Se você verificar que alguém utilizou seus dados para se passar por você em alguma transação, como, por exemplo, um empréstimo, registre um boletim de ocorrência junto à autoridade policial, para que a polícia possa apurar o acontecido e que possa se proteger você e outros dos usos indevidos dos seus dados. Você também deve entrar em contato com as instituições envolvidas e informar o ocorrido. Mas como se prevenir? A primeira dica de prevenção é antiga. Busque ler as políticas de privacidade dos aplicativos, dos serviços que você utiliza, até para saber como é que seus dados serão utilizados. Outra dica é, não use a mesma senha para diferentes serviços de aplicações da internet. Assim, se houver vazamento de uma senha, o criminoso não poderá usá-la para acessar outros serviços. Busque criar senhas que não representem seus dados, como data de nascimento, RG, endereço. E se você, assim como eu, não consegue criar tantas senhas diferentes e fortes, uma dica para você vencer isso são gerenciadores de senha, como KeePass, XC, WWPass, PassHub. Eles te ajudam a criar senhas fortes e estar gerenciando essas senhas de maneira segura. Outra dica é, sempre que possível, ative a verificação em 2 etapas. Isso aumenta o grau de segurança para acesso às suas contas, mesmo que algum dado tenha sido exposto. Procure saber se os serviços que você utiliza têm essa notificação quando o seu login for utilizado por uma outra máquina, que não aquela que habitualmente você utiliza, ou quando sua senha for alterada. Uma outra dica é verificar o link que te enviaram no site Vírus Total, que apresenta uma lista de links suspeitos. E a última dica é monitoramento. Uma ação de prevenção de fácil acesso é a ferramenta Registrado, que já comentei com vocês lá atrás, né? Trata-se de um instrumento disponível no site do Banco Central, onde você acessa as informações sobre o uso do Pix, do seu cadastro nos bancos, empréstimos, financiamentos e pagamentos realizados no seu nome. Bem, por hoje é só. Confira o material disponibilizado aqui na descrição, onde você encontrará um passo a passo de como aplicar essas dicas que te passei aqui no vídeo. Gostaríamos de agradecer ao Alessandro Barreto e a Fernanda Monteiro pelo apoio na elaboração desse conteúdo. Essa iniciativa ela faz parte do projeto Encodes. Se você quiser saber um pouco mais sobre ele, acompanhe aqui as nossas postagens nas nossas redes sociais.